Conosco a doutora Thaís Barca, que é nutricionista funcional e esportiva da clínica Clinutri. Doutora Thaís, obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Bom dia, obrigada por me convidar. Doutora Thaís, existe um ranking de dietas? Olha, existem dietas que são melhores para determinadas situações e talvez não tão interessantes para outras. Aí, com certeza, a gente pode ter essa afirmação. Agora, doutora Thaís, tem aquelas que estão na moda e aquelas que caíram da moda? Sim, tem aí algumas dietas que vão passando por fases, né? Então, a gente já passou por muita fase aí de dieta com baixo consumo de carboidrato, como, por exemplo, uma cetogênica, uma low carb. Já passamos por uma fase muito alta também da dieta paleolítica, né? Aquela dieta paleo dos nossos antepassados lá, com muito consumo de carne e tal. Então, tem aí algumas fases que a gente vê, algumas dietas que ficam mais na moda e outras talvez não. Nossa, uma dieta paleolítica deve ser velha, hein? Era a Idade da Pedra, o primeiro período da Idade da Pedra, é antes do Neolítico, tá louco? É isso aí, é bem antigamente mesmo. Então a ideia é justamente a gente ter uma alimentação parecida com aquela época, né? Então tinha um alto consumo de carne, principalmente carne vermelha, né, devido à caça. E um baixo consumo aí, por exemplo, de farináceos, de grãos, de laticínios, né? Porque não tinha aquela coisa de fazer o queijo, de fazer o pão, era só ali pegar a fruta, comer da árvore, comer a carne da caça. Então é bem mais restrita, vamos dizer assim. Eu suponho até que a dieta deve estar muito ligada à história. Tem um período da história romana, que é o período em que Mário e Sila disputavam para ser ditadores da República Romana, isso mais ou menos 100 anos antes de Cristo. E eles inventaram lá a chamada política do pão e do circo. Aí a dieta era trigo, era pão. Ali a dieta era bem baseada em pão, carne também naquela época, né? Mas aí dessa parte aí de pão e circo era aquela coisa, né? A população vivia sempre com fome. Então eles davam ali o pão para deixar a população feliz e fazer o que eles queriam, né? Eles diziam era uma que a dieta pessoa ingerindo pão, e o pão entrando em contato com a água que tem no estômago, ele incha e tira a sensação de fome. Procede Na isso? verdade, pode ser devido à fermentação, né? Naquela época era muito comum fazer a fermentação natural, né? Porque não tinha fermento, essas coisas que a gente tem hoje em dia. Então eles faziam a fermentação natural, de longa fermentação, muitas horas e tal. E aí, no consumo, eles provavelmente consumiam bastante. Então dava aquela sensação de saciedade no momento. Os grãos eram mais integrais também naquela época. Então dava mais sensação de saciedade, ficava mais tempo no estômago para sair e ir para o intestino. Mas é diferente de consumir ali uma proteína, né? Uma gordura, uma carne, umas castanhas oleaginosas, azeite, manteiga, enfim, que vai dar saciedade por muito mais tempo. Doutora Thaís, o que significa uma dieta cetogênica? Vamos lá, dieta cetogênica, a ideia dela é fazer o nosso corpo, né, como ela vai ter pouco carboidrato, ela vai forçar o nosso organismo a produzir energia, né, uma energia rápida, porque o carboidrato, a glicemia, ela é uma energia rápida para o nosso cérebro, para os nossos músculos e tudo mais. Então, com a exclusão desse nutriente, o nosso organismo precisa produzir energia rápida de alguma forma. Para isso, ele vai ali acabar produzindo mais corpos cetônicos, né? Então, deixando o nosso organismo um pouquinho mais ácido naquele momento. Então, por isso que ela chama cetogênica. Ela basicamente tem ali menos de 10% do plano alimentar de carboidratos. Então, chega a fazer exclusão até de alguns legumes, algumas frutas, inclusive, devido ao teor de carboidrato ali desses alimentos. Então é uma dieta com muito mais gordura, com muito mais proteína. Doutora Thaís, existem dietas, por exemplo, que favorecem, por exemplo, um determinado órgão do corpo humano, por exemplo, o coração? Sim. Se a gente pensar então aí na situação de uma saúde mais cardiovascular, a gente precisa de uma alimentação mais rica em fibras, né, uma alimentação que seja fonte de gordura, porém de gordura mais insaturada, com baixo consumo de gordura saturada, né, no caso. Uma alimentação com alimentos mais ricos em compostos bioativos, ou seja, frutas, legumes e verduras com aquelas colorações bem escuras, né, roxo, vermelho, verde escuro.
Esses compostos bioativos, que são as antocianinas, as catequinas, enfim, eles ajudam a proteger mais, né, o coração devido ao controle de colesterol, de pressão arterial, da glicemia. Então, quais são as dietas que se encaixam, então, nessas características, né? Então, a gente tem aí a dieta DASH, por exemplo, que é uma dieta específica, inclusive, para a pressão arterial. Tem também a dieta mediterrânea. Elas são bem parecidas, inclusive, uma com a outra, porque elas são fontes de frutas, legumes, verduras, fontes de grãos integrais, fontes de oleaginosas, né? Então, nozes, castanhas, que são fontes de gordura boa, gordura insaturada. São fontes de peixes de baixo teor de gordura, de peixes mais gordurosos, né? Então, sardinha, atum, salmão, fonte de azeite extra virgem. Então, essas duas são excelentes, mas tem também ali uma dieta mais vegetariana, que também entra nesse perfil aí parecido. Doutora Thaís, estou fazendo uma dieta que não consigo emagrecer. A minha dieta é a base de pizza. Acredito que vai ser um 4 pouco queijos, complicado, mussarela, calabresa. A sua dieta, ela não encaixa em nenhuma dessas que a gente falou, porque ela tem bastante carboidrato, ela tem bastante farináceo, bastante gordura. Doutora Thaís, obrigado aqui por participar aqui da Nova Brasil. Muito obrigado. Obrigada. Doutora Thaís Barca, nutricionista funcional. Bom, você vê, não basta seguir só os influencers ou as dietas da moda, como ela acabou de explicar, né? Tem uma explicação de ordem científica.